existe uma tendência, um movimento de se criar o governo mundial. Isso é fato. Aham. O que você acha sobre isso? Você acha que é legal a gente ter... Porque eu fico pensando, o governo do Brasil é uma merda, né? Se for pra tocar uma merda pra uma merda internacional, vai continuar sendo merda, entendeu? Mas pra humanidade pode ajudar? Eu, a princípio, sou contra o governo mundial. Porque me parece muito poder na mão de poucas pessoas, entendeu? Tem um movimento desse cara chamado Balaji. Ele é bem legal. Ele é um indiano. Ele começou uma empresa de biotecnologia, vendeu por 1 bilhão, coisa do tipo. Daí ele virou investidor. Ele era CTO do Coinbase, que é uma empresa de cripto. Conheço, usei. E ele tem um movimento chamado Network States. Estados de rede. E ele está tentando começar, tem um movimento de pessoas tentando começar novos países. Eu vou falar disso aí. Eu acho que é provável que a gente comece em novos países. Principalmente, eu acho que a gente vai colonizar Marte até provavelmente 2050, coisa do tipo. A gente vai começar a construir cidades em Marte. Mas vai ter um governo mundial ou não? Então, o contraponto disso é que eu acho que vão ter mais países do que menos países. O Network States é uma tendência a criar mais países. Mas é um movimento globalista esse Network State? Ou é um movimento da internet. Eu não sei se você se define como globalista, mas quando você tem mais estados, você tem menos tendência a ter um poder central com um governo gigantesco. Você olha, todos os países, os governos, os políticos que estão ganhando, eles são pró-país. Então, tipo, você olha na Holanda, o cara é pró-Holanda. O nacionalismo tá forte, né? Nacionalismo. Muito porque é um contra... Exato. É uma contra-tendência do globalismo, né? Exato. Tem esse polo, rola essa divisão. E eu acho que é mais provável a gente ficar mais nacionalista com o tempo, porque você tá meio que tomando conta do seu neighborhood, do seu lugar, sabe? Em vez... Mas é óbvio, porque você tem internet, as pessoas estão mais conectadas. Tem gente que acha, não, a gente tem que ter um poder central. Porque agora tem tecnologia para ter um governo central. Exato. O problema, antes era impossível ter um governo mundial, porque demorava meses para uma carta ir de um oceano para o outro. Exato, então a comunicação, a falta de comunicação impossibilitava uma coordenação global. Essa coisa existe agora, essa possibilidade, por isso eles estão tentando. Exato. E estão conseguindo, cara. Os caras estão conseguindo. Vão escravizar a humanidade. Uma das coisas, por exemplo, o Bitcoin, e por que eu gosto tanto, você olha o dólar, o que o dólar fez? Fez com que o governo federal americano ficasse muito mais forte com o tempo. Porque eles têm o controle da impressão. Eles emitem dinheiro. Dinheiro. Quem controla a grana dinheiro controla é poder. o mundo. E, em parte, é Estados Unidos. São estados separados, mas eles são unidos. E cada estado, uma coisa muito legal aqui dos Estados Unidos é que cada estado tem a sua própria lei, tem o seu próprio governo. E, tipo, tem gente que gosta mais, que é mais de direita, vai para um estado que é mais de direita. Tem gente que é mais esquerda, vai para um estado que é mais esquerda. Tem gente que gosta, sei lá, de ser hippie. Tem estado que é mais hippie. Então você tem essa opção. Eu acho que é muito legal isso, ter a opção para as pessoas escolherem o que elas gostam. Como o dólar, você tem o controle, você vê o tamanho do governo federal americano vem aumentando muito. Se você tira esse poder do dólar, se muda para Bitcoin, por exemplo, você tira esse poder de compra, esse poder de forte, imprimir. Você tira o dinheiro de imprimir. Impressão. Quem tem dinheiro vai ter dinheiro e o único jeito desse dinheiro mudar de mãos é sendo movimentado economicamente por causa da compra de algo. Sei lá. Exato. E eu acho que é provável que tenha essa distribuição de poder dos estados ainda maior. E eu acho que isso vai ser muito bom. Eu acho que vai ter tá tendo um movimento nacionalista que é contra esse movimento globalista, né? E nos Estados Unidos tem esse movimento de estados. E eu acho que vai ainda crescer mais. Os estados ainda vão ficar ainda mais independentes. O Texas quer se suceder, né? Tá querendo. É interessante. O Texas, ele era um país em si só. Eles se separaram do México por uma guerra. Era um país, eles decidiram se juntar aos Estados Unidos, daí teve a guerra civil, eles se separaram e depois se juntaram de novo. Então era um país, o Texas. E você olha, por exemplo, os Estados Unidos, por que eu acho que os Estados Unidos é tão interessante? Porque, primeiro, você tem
esse poder de movimentação das pessoas e é uma economia junta. Então é tipo uma Europa melhorada, eu acho. Porque a Europa, você tem um movimento, não é tão simples e você não tem esse crescimento de um estado, porque os países da Europa são quase do tamanho de estado. O estado do Texas é do tamanho de vários países. São pequenos os países da Europa, né? Em sua maioria. Exato. E então você vê a Califórnia era o país que estava mais, o estado que estava mais crescendo por um tempo. Agora é o Texas. Era, sei lá. E por que a Califórnia cresceu no começo? Porque Hollywood, por que começou? Porque tinha o cara que começou Hollywood, ele queria fazer filme, tinha patente, eles estavam tentando enforce a patente lá em Nova York, ele falou, não, vou fugir pro estado mais longe de Nova York, onde que eles não vão me segurar. Entendi. Daí ele foi pra Califórnia. E agora, tipo, tem um pessoal que não tá na Califórnia e tá criando empresas de filmes. De filme. E você vê empresas, tem empresas de todo tipo. Então, a gente falou do Mr. Beast, que você falou, não, talvez seja woke, que seja. Ele tá na North Carolina. Você olha a Daily Wire, que é uma empresa de direita. Eles estão em Tennessee. Mas são woke também, né? Eles são de direita, não sei se são woke. Eles são. O wokeismo, ele tem o seu elemento de direita e tem o elemento de esquerda. No final, mesmo grupo, eles jogam com os dois lados, entendeu? Entendi. Mas você vê os estados, tipo, o estado da Califórnia cresceu muito, agora o estado do Texas está crescendo. Ou, tipo, você vê essa distribuição. Tem uma dinâmica, um dinamismo maior entre os estados que não tem vamos ser sinceros, a Europa virou a putinha dos globalistas. Pô, a Alemanha, os caras destroem o pipeline da Alemanha, isso é crime de guerra, pô. Os caras não fazem nada. Então, a Europa, eu acho que é interessante da Europa, o que está acontecendo, é que você vê os países do leste europeu, eles estão mais independentes e estão crescendo, a economia está crescendo e eles estão batendo de forte com os globalistas. Você vê a Eurozona, eu conversei com um cara que ajudou a fazer o Brexit. Ele ajudou o Nigel Farage a planejar todo o Brexit. A estratégia de E o que ele estava falando, você olha a Alemanha e outros países, eles provavelmente vão quebrar da Eurozona. Por quê? Porque esses países estão emprestando um dinheiro absurdo para outros países, tipo Portugal, Grécia, Itália, e eles nunca vão ter de volta isso. E a inflação vai crescer e tal, vai ter uma pressão muito forte. Mas enquanto isso, eles vão sofrer. Mas você olha a Europa do Leste, você olha a Polônia, você olha... tem alguns países que estão crescendo e tem essa força forte contra... Por quê? Porque eles eram partes do comunismo antigo, eles eram parte da União Soviética, eles entendem o que é o comunismo. E o globalismo é meio que um comunismo. Exato, é um poder central, né? Sim. Então, tipo, mesmo na Europa, tem ainda uma batalha. Não é a mesma coisa que nem os Estados Unidos. Os Estados Unidos é muito mais dinâmico. Mas a Europa tá mudando em parte, sabe? É que não é tão rápido. Mas eu concordo com você. Você olha, tipo, a Alemanha tá sofrendo muito. Por causa que eles não estão mais tendo gás barato, né? Porque explodiu os Estados Unidos junto com a Ucrânia e explodiu o bagulho, né? Mas vamos ver. E os Estados Unidos... enfim, os Estados Unidos tá fudendo a Europa, né? De propósito, né? Tem muito interesse dos Estados Unidos na Europa. Eles agora... Eles vendem muito gás natural, né, para a Europa. Sim. Então, tipo, quando você não tem um país como a Rússia vendendo gás natural e você vende gás natural, você tem um interesse. Tem empresas que ganham com isso. Tem políticos que talvez ganhem com isso. Então, tem interesse. Eu preciso de água. Vou pegar... Essa aí tá eu bebi no gargalo. Vou pegar uma nova aqui pra você. Podcast, tá vendo? Acho que é fácil falar, pô. Olha. Mas é sempre uma guerra. Tinha a guerra do comunismo. É que eu não acho que você viveu essa guerra do comunismo.
Eu não vivi, eu tava, Exato. tava muito... Acho que tava nem nascido, eu era. Exato, mas tinha uma guerra do comunismo. Teve a segunda... teve a Guerra Fria, né? Mas, tipo, foi forte no Brasil. Porra, teve gente que foi... Os Estados Unidos deu um golpe por causa dela, né? foi No exato. Brasil. E o Brasil... Teve gente que foi deportada do Brasil. Teve. No caso foi a esquerda na época do golpe Exato, militar, né? exato. Agora voltou, agora é a direita que está sendo deportada. Exato, mas, tipo, teve guerra do comunismo, sabe? Então, sempre... Eu acho que sempre tem uma guerra ideológica no mundo. Ela só muda de flavor, só muda de sabor, sabe? Eu não sei qual vai ser a... É que agora o mundo é global, esse é por causa da transformação tecnológica. Exato. Então a gente, a primeira guerra global, a guerra mundial porque as outras guerras mundiais era a guerra mundial, mas, por exemplo, o Brasil Foda-se. mandou uma galera lá, morreu 2.000 brasileiros na guerra mundial, mas foda-se, tá ligado? Agora não, agora se tiver uma guerra mundial mesmo, mano, o bagulho vai ser louco, tá ligado? O Maduro já tá querendo invadir a Venezuela e o Brasil vai ter que lutar contra, tá ligado? Então, não vai ser da mesma forma que foi no passado, entendeu? Mas é uma evolução, né? Vai ser mais intenso agora. Mas o comunismo existiu no Brasil. Teve gente deportada, teve uma briga ideológica, teve... Tipo, é que a gente tá vivendo um momento e tá vendo, porra, o mundo vai acabar, vai, tipo... Mas, porra, eu imagino que o pessoal que falava, porra, se virar o comunismo aqui, vai acabar. Ou o pessoal que pensava, porra, a ditadura do Brasil, acabou tudo. Porra, Aí eu penso isso às vezes. Que acabou tudo lá no Brasil. mas, tipo, porra... Mas será que já não acabou? Acabou naquela época. Acabou desde a época do Império. Acabou o Brasil.